Quero falar muito rapidamente sobre um livro e, na verdade, apenas uma introdução para ler um trecho dele. O livro é o As Benevolentes, do Jonathan Littell. Ele é um autor de origem estadunidense, mas cresceu na França. Esse livro foi escrito em francês e ganhou o principal prêmio do romance na França, que é o Goncourt, né, em 2006. E é um livro que gerou bastante discussão quando foi lançado e mesmo depois há, por exemplo, um debate que reúne o autor com a Julia Kristeva, né, ou a Julia Kristeva, sobre o livro na Escola Normal Superior, né, de Paris. Quer dizer, é um livro que teve a sua repercussão. No próprio YouTube, se você procurar, tem pelo menos 10 comentários a respeito dele, né? E de fato é um daqueles livros que rendem muitas discussões pelo seu conteúdo, pela sua extensão também, né? São quase 900 páginas, mas de fato as questões que ele traz são questões importantes, absolutamente atuais, mais ainda por conta do que estamos vivendo atualmente no Brasil, né? E aqui quem narra o romance, essa é uma dos elementos que chamam a atenção nele, é um carrasco nazista, né? São as suas memórias. Anos depois da guerra, ele escreve essas suas memórias, né? E como disse, o conteúdo do livro rende muitos debates. Nesse debate que eu mencionei, da Júlia Kristeva, ela faz uma leitura meio mais puxando para a psicanálise, ela é psicanalista, né? Ela faz uma leitura mais psicanalítica do livro, que oferece material para isso, porque inclusive o narrador narra muitos dos seus sonhos, e isso é um prato cheio, né, para a psicanálise. E ela propõe essa leitura mais individualizante, vamos dizer assim, de tudo que acontece aqui. E o interessante é que o autor depois toma a palavra nesse debate, essa mesa redonda que aconteceu, e ele diz que não pensava em nada disso, né? Que, na verdade, a questão para ele era pensar como é que um Estado se constitui e permite a existência de pessoas como o Aue aqui, né, que é o protagonista, né? Como é que uma organização social permite a existência do que foi o nazismo, né? Então são muitas questões. Eu faço o vídeo aqui apenas para alimentar o meu canal no YouTube, que deve estar aí na faixa agora dos milhões de inscritos, né, por aí. Então a gente tem que alimentar o canal para que as inscrições continuem, né? Mas na verdade é só uma sugestão de leitura e mais só essa brevíssima introdução para ler um trecho do livro. Provavelmente devo trazer outros trechos de outros livros, mas gostaria de ler esse trecho aqui. São praticamente 3 páginas, né? Mas justamente sobre uma das questões fundamentais, né? Então, quem narra aqui é o Dr. Aue, né? Ele, no final da guerra, ocupa um cargo alto na hierarquia da SS, né? E ele está, então, contando as suas memórias do período da guerra. É um livro absolutamente perturbador, né? Nas cenas que traz, uma violência brutal, e a narração disso tudo, né? Sem economia, né? Inclusive, por algumas repercussões que eu vi,
foram motivo de queixa de alguns leitores, né? Como se o autor quisesse ser um tanto apelativo, né? Embora essa seja uma outra questão aqui do livro, né? Há essa discussão sobre a possibilidade de narrar o horror. É possível narrar o horror? Né? É legítimo fazer isso? O Littell aqui, o autor, ele encara essa questão, né? E, de fato, fica para os leitores esse debate. Então, eu vou ler aqui um trecho. É o Auer falando. Muito se discorreu, depois da guerra, para tentar explicar o que acontecera, a desumanidade. Mas a desumanidade, me desculpem, não existe. Existe apenas o humano, e mais o humano. E esse Doll é um bom exemplo disso. Quem é Doll, senão um bom pai de família que queria alimentar os filhos e que obedecia ao seu governo, ainda que em seu foro íntimo não concordasse plenamente com aquilo? Se houvesse nascido na França ou nos Estados Unidos, teria sido considerado um pilar de sua comunidade e um patriota. Mas nasceu na Alemanha, então é um criminoso. A necessidade, os gregos já sabiam disso, é uma deusa não apenas cega, como cruel. Não era que faltassem criminosos nessa época. Lublin inteira, como tentei mostrar, estava mergulhada numa atmosfera escusa de corrupção e excessos. O Einsatz, bem como a colonização e a exploração dessa região isolada, fazia mais de um perder a cabeça. Refleti, a partir das observações do meu amigo Voss, sobre isso, na diferença entre o colonialismo alemão, tal como foi praticado no leste durante anos, e o colonialismo dos britânicos e franceses, manifestamente mais civilizado. Há, como assinalara Voss, fatos objetivos. Depois da perda de suas colônias em 1919, a Alemanha foi obrigada a chamar de volta seus quadros e fechar seus escritórios de administração colonial. As escolas de formação permaneceram abertas, mas a rigor não atraíam ninguém por falta de perspectiva. 20 anos mais tarde, toda uma metodologia estava perdida. Dito isto, o nacionalsocialismo dera impulso a toda uma geração, cheia de ideias novas e ávida de novas experiências que, em matéria de colonização, equivaliam talvez às antigas. Quanto aos excessos, exageros aberrantes como os que se podiam ver na Deutsche Haus, ou mais sistematicamente, a impossibilidade em que nossas administrações pareciam se achar de negociar com os povos colonizados, entre os quais alguns se teriam disposto a nos servir de boa vontade se lhes tivéssemos dado certas garantias, sem ser com violência e desprezo. Tampouco se deve esquecer que nosso colonialismo, até mesmo o africano, era um fenômeno recente, e que os outros, quando começaram, não fizeram nada melhor. Pensem nos copiosos extermínios belgas no Congo, em sua política de mutilação sistemática, ou então na política americana, precursora e modelo da nossa, da criação de espaço vital por meio de assassinato e dos deslocamentos forçados. Os Estados Unidos, tende-se a esquecer, não eram nada mais que um espaço virgem, mas os americanos foram bem-sucedidos ali onde fracassamos, o que faz toda a diferença. Até mesmo os ingleses, tão frequentemente citados como exemplo, e a quem Voss tanto admirava, precisaram do trauma de 1858 para começar a desenvolver ferramentas de controle com alguma sofisticação. E se aos poucos aprenderam a jogar habilmente com a alternância entre o afago e a bofetada, não devemos esquecer que a bofetada, justamente, estava longe de ser desprezada, como pudemos ver pelo massacre de Amritsar, o bombardeio de Cabul e outros casos mais, numerosos e esquecidos. Mas eis que me afasto das minhas primeiras reflexões. O que queria dizer é que se o homem não é, como pretenderam certos poetas e filósofos, naturalmente bom, tampouco é naturalmente mau. O bem e o mal são categorias que podem servir para qualificar o efeito das ações de um homem sobre outro. Mas, a meu ver, são intrinsecamente inadequadas, até mesmo inúteis, para julgar o que se passa no coração desse homem. Doe matava ou mandava matar pessoas, logo, é o mal. Mas em si, era um homem bom com seus familiares, indiferente aos outros e, como se não bastasse,
obediente às leis. Pede-se algo mais ao anônimo das nossas cidades civilizadas e democráticas? E quantos filantropos, mundo afora, célebres por sua generosidade extravagante, não são, ao contrário, monstros de egoísmo e aridez, sequiosos de glória pública, inchados de vaidade, tirânicos com seus próximos? Todo homem deseja satisfazer suas necessidades, permanecendo indiferente às dos outros. E para que os homens possam viver juntos, para evitar o estado robesiano do todos contra todos e, ao contrário, graças à ajuda mútua e ao crescimento da produção daí decorrente, satisfazer uma maior soma de seus desejos, são necessárias instâncias reguladoras que tracem limites para esses desejos e arbitrem os conflitos. Esse mecanismo é a lei. Mas também é preciso que os homens, egoístas e frouxos, aceitem a coerção da lei. Esta, portanto, deve reportar-se a uma instância exterior ao homem, fundamentar-se numa força que o homem sinta como superior a ele próprio. Como eu sugerira a Eichmann durante nosso jantar, essa referência suprema e imaginária foi por muito tempo a ideia de Deus. Desse Deus invisível e todo-poderoso, ela deslizou para a pessoa física do rei, soberano de direito divino. E quando esse rei perdeu a cabeça, a soberania foi transmitida ao povo ou à nação, fundamentando-se num contrato fictício, sem base histórica ou biológica, e portanto tão abstrata quanto a ideia de Deus. O nacional-socialismo alemão quis enraizá-la no Volk, uma realidade histórica. O Volk é soberano e o Führer exprime, representa ou encarna essa soberania. Dessa soberania deriva a lei, e para a maioria dos homens de todos os países, a moral não é outra coisa senão a lei. Nesse sentido, a lei moral kantiana que tanto preocupava Eichmann, derivada da razão, idêntica para todos os homens, é uma ficção como todas as leis, mas talvez uma ficção útil. A lei bíblica diz: não matarás, e não prevê exceção alguma, mas todo judeu ou cristão aceita a suspensão dessa lei em tempos de guerra, achando justo matar o inimigo de seu povo, não vendo pecado nenhum nisso. Terminada a guerra, as armas novamente na parede, a antiga lei retoma seu curso tranquilo, como se a interrupção jamais houvesse acontecido. Por exemplo, para um alemão, ser um bom alemão significa obedecer às leis, e logo ao Führer. Moralidade, não pode existir uma coisa dessas, pois nada seria capaz de fundamentá-la. E não é um acaso os raros oponentes ao poder terem sido crentes na maior parte. Eles conservavam outra referência moral, podiam arbitrar o bem e o mal segundo outra referência que não a do Führer, e usavam Deus como ponto de apoio para atraírem seu chefe e seu país. Sem Deus, isso lhes teria sido impossível, pois de onde extrair a justificação? Que homem sozinho, por vontade própria, pode bater o martelo e dizer: isso é bom, aquilo é mal? Que arrogância seria e que caos também, se todos se outorgassem fazer a mesma coisa, se cada homem vivesse segundo sua lei privada, por mais kantiano que fosse. E eis que voltamos a Hobbes. Por conseguinte, se querem julgar as ações alemãs durante essa guerra como criminosas, é toda a Alemanha que deve prestar contas, e não apenas os Dol. Se Dol viu-se em Sobibor e seu vizinho não, isso é um acaso, e Dol não é mais responsável por Sobibor que seu vizinho mais afortunado. Ao mesmo tempo, seu vizinho é tão responsável por Sobibor quanto ele, pois ambos servem com integridade e dedicação o mesmo país, o país que criou Sobibor. Quando é mandado para o fronte, um soldado não protesta. Não está apenas arriscando a vida como obrigam-no a matar, ainda que não queira. Ele abdica de sua vontade. Se permanece no posto, é um homem virtuoso. Se foge, é um desertor, um traidor. O homem destacado para um campo de concentração, como o designado para um mais alto comando, ou um batalhão da polícia, em geral não raciocina de outra forma. Ele sabe intimamente que sua vontade não tem peso algum e que só o acaso faz dele um assassino, e não um herói ou um morto. Ou então, tudo isso deve ser considerado de um ponto de vista moral não mais judaico-cristão, ou laico e democrático, o que dá exatamente no mesmo, mas grego.
Os gregos abriam espaço para o acaso nos negócios dos homens. Um acaso, convém dizer, frequentemente disfarçado de intervenção dos deuses, mas não consideravam de forma alguma que esse acaso diminuísse sua responsabilidade. Fica esse trecho como um aperitivo do livro e a sugestão para a sua leitura, né? E como falei, para encerrar essas considerações, é um livro que faz pensar, dá o que pensar, né, para usar aquela forma. E dá o que pensar no momento em que, no Brasil, nós temos um número absurdo de mortos diários por conta de um vírus que não é natural, né? Seus efeitos não são naturais, mas intimamente ligados a determinada organização social e política da sociedade. Fica aí a sugestão de leitura.